tema desse texto é os 4 leprosos e a providência de Deus na cidade de Samaria. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 7, verso 1 ao 10. Nos diz assim a palavra de Deus. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que entraremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e temos conosco no arraial dos sírios. Se deixarem viver, viveremos. Se matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fizemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos, anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumento atados, e as tendas como estavam dantes. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Podem sentar. Louvado seja Deus. Então, a providência de Deus na cidade de Samaria. Aleluias. Glória a Deus. Estava meditando nesse texto, e também tudo que já foi falado aqui, que já foi dito, Deus tem testificado. A palavra de Deus fala sobre dons e talento. E eu estava falando com um irmão sobre isso. Aí chega no púlpito e o pastor começa a falar a mesma coisa. Aleluia, que cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem um chamado. Louvado seja Deus. Mas o que acontece é que no decorrer da nossa trajetória, alguém tenta calar nossa voz, alguém tenta fazer com que a gente enterre os nossos talentos. Louvado seja Deus. E cada um de nós tem aquele desejo de louvar, então esse é o seu talento. Tem aquele desejo de pregar, esse é o seu talento. Aquele desejo de orar pelas pessoas. Então cada um sentimento que você sente, é Deus lhe tocando para aquilo que Ele tem te chamado para fazer. Aleluias.
E nós vimos a história aqui de 4 leprosos que estavam à porta da cidade de Samaria, porque a palavra de Deus diz que quando alguém está com lepra no tempo de Israel, no tempo antigo, não podia se juntar com outras pessoas, eles tinham que ficar fora em um arraial até que se curassem. Mas nós sabemos que lepra naquele tempo era difícil de alguém ser curado, era uma doença crônica. Hoje, nos dias de hoje, já vemos que tem cura para esse problema. Louvado seja Deus. E nós vimos que o profeta Eliseu, ele faz uma profecia. Ele diz: ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Então isso para nós é importante. Ouvir a palavra de Deus é para nós algo preferencial. Aleluia. Eu estava em espírito orando ao Senhor: Senhor, eu estou como Marta estava quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria sentou para ouvir Jesus ensinar, mas Marta estava tarefada. Então muitas das vezes as tarefas do dia a dia nos tira daquele tempo que nós temos que estar na meditação da palavra do Senhor e na oração. Então que o Senhor tenha misericórdia e me dê graça para que eu não venha desmanecer, mas sim te buscar mais, Senhor, porque as tarefas às vezes tiram o nosso tempo de buscar ao Senhor, e isso acaba sufocando a nossa vida. Aleluia. E o profeta disse: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas porém, alguém ouvindo essa palavra, que era o capitão do rei, que ele se encostava, ou seja, era o braço direito do rei, ele disse: porém, em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Ou seja, ele foi incrédulo à profecia, à palavra que o profeta tinha liberado. Aleluias. Mas o que acontece, irmão, é quando nós duvidamos, quando Deus fala com o nosso coração, quando Deus direciona a palavra para você e para mim, e nós não acreditamos, não damos crédito, nós podemos até ver a providência de Deus, mas dela nós não vamos provar, porque nós duvidamos do que o Senhor falou. Então ele disse: será se Deus abrir janela nos céus, dar-se-ia fazer isso? Ou seja, será que Deus poderia fazer isso? Aleluias. Aleluia. Que medida de farinhas é multiplicação, né? Então haveria multiplicação, porque na cidade de Samaria estava havendo uma grande fome naquela cidade. E a história nos conta que os judeus não podiam comer carne de jumento, porque para eles era algo imundo, mas era lei para eles não comer essas carnes. Mas devido à fome que havia naquela cidade, eles tiveram que comer, tiveram que a lei que era contra, eles tinham que comer, porque até as crianças eram como alimento para ele. Os estecos de pombo eram alimento para essas pessoas, porque não havia comida, havia fome devastadora nessa cidade. Mas Deus envia o homem ali, e com ele traz a providência para a cidade, e ele fala que haveria antes do amanhecer a providência do Senhor sobre a vida daquele povo que padecia grande fome. Aleluias. E este homem duvidou, mas o profeta disse: olha, aleluias, ele disse: eis que o verás com os teus olhos, tu vai ver a providência de Deus, mas porém dela tu não vai comer. Aleluia, Jesus. Porque Deus, ele é tremendo naquilo que ele fala para você, naquilo que ele faz na sua vida. O irmão que contou o testemunho dele, ele creu, aleluia, que o Senhor providenciaria, e o Senhor providenciou, e ele está de posse da providência de Deus. Aleluia. Mas se nós fizermos como esse homem, nós vamos só ver a providência, mas não vamos tocar
Aleluias. E se levanta 4 leprosos que estavam à porta da cidade, não podiam entrar. E eles, falando entre os 4, eles começam a dizer: olha, o que nós faremos sentado aqui? Se nós entrarmos na cidade, lá há grande fome, nós vamos morrer se nós entrarmos. Porém, se nós permanecermos aqui à beira, à porta do portão da cidade, também nós vamos morrer. Aleluias. E porém eles conversavam entre si e disseram: agora vamos, pois, até o arraial dos sírios, porque além da fome que havia na cidade, havia um exército preparado para confrontar contra a cidade. Então imagine a prova, a luta, imagine a situação dessa cidade. Assim é a nossa vida. Tem momentos que na nossa vida tem um grande exército de inimigo contra nossas vidas, tem uma seguidão acontecendo na nossa vida, aleluias, mas o Senhor nos diz para perseverarmos na sua promessa, porque no tempo certo Ele trará provisão para a sua vida, aleluias. Não duvide nenhum momento que Deus tem o poder para mover as suas mãos e fazer cair por terra todo o inimigo que tem se levantado contra a sua vida, que tem afrontado contra você, e a sequidão que está te secando, Ele vai descer como manancial e vai trazer a providência para a tua vida. Aleluia. Não desanime. Então eles vão, o primeiro, eu estava falando, aleluia, que para a nossa vida, louvado seja Deus, existem 2 coisas. Existe o propósito, aleluia, e a provisão. Louvado seja Deus. Para chegarmos no propósito, aleluia, nós temos que passar pela prova, ou seja, pelo processo. É provisão, não, processo e aleluias. Glória a Deus. Então tem que ter um processo para chegarmos no propósito. Mas sem o propósito não tem, aleluias, a vitória. Louvado seja Deus. Então o processo às vezes ele é doloroso, às vezes é espinhoso, às vezes é amargo, às vezes nós nos sentimos exprimidos, aleluias. Mas para chegar no propósito que você tem, ou que Deus tem na sua vida, temos que passar pelo processo. Para Israel chegar até passar o Jordão, para chegar na terra prometida, ele teve que passar o rio. Então o processo, e depois chegaram no propósito de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então tem que haver. Então às vezes é difícil, às vezes queremos desistir do processo, mas se nós desistir do processo, nós não vamos alcançar o propósito que Deus tem. E aqui Deus preparou o processo que tinha fome, mas Deus enviou um homem, um profeta que profetizou: olha, Deus vai trazer a providência. Mas alguém foi incrédulo e disse: será que Deus abriu os céus, uma janela nos céus, poderia fazer isso? Aleluia. Eles, com teus olhos tu vai ver, mas tu não vai comer. E os leprosos se levantam e vão até o arraial. Ele diz: nós não temos nada mesmo a perder. Se nós sentarmos na cidade, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui parados, vamos morrer da mesma forma. Então o propósito deles era ir a algum lugar. Então eles se propuseram a ir até o arraial. Ou seja, se nós chegarmos lá, se eles nos deixarem viver, nós viveremos. Porém, se eles nos matar, nós morreremos. Então não temos nada a perder. Então eles foram, aleluias. Mas o incrível é que Deus, ele pega o natural para confundir, aleluias, o sobrenatural, aleluias. Então Deus usa o natural. Deus usa o natural para fazer o sobrenatural acontecer. Ou seja, aqueles 4 leprosos se levantam e começam a ir em direção ao arraial dos sírios. Isso era madrugada, antes do amanhecer do dia. Eles foram até o arraial, e eles caminhando um do lado do outro, a palavra de Deus nos diz que Deus fez com que, aleluias, os sírios ouvissem no sua tenda barulhos de carruagem, aleluias, e barulhos de cavalo. Louvado seja Deus. E de repente, louvado seja Deus,
eles começam a sentir o estrondo, como que um grande exército marchasse em direção a eles. E verdadeiramente era o exército do Senhor da Glória, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Teu nome é poder, Senhor. Aleluia. Repreenda o inimigo, Senhor. Aleluia. Teu sangue é poder, Jesus. Aleluia. Seja repreendido em nome de Jesus toda a fúria do inimigo. Cai por terra agora em nome de Jesus. Eu quero fabricar no celular. Aleluia, Jesus. Sai dele em nome de Jesus. Sai dele em nome de Jesus. Aleluia. Então nós vemos, irmão, que eles começam a marchar em direção ao exército dos sírios. E quando eles vão caminhando, a terra começa a estremecer. Aleluias. E eles começam a ouvir barulhos de carruagem e barulhos de cavalo. E os sírios começam a pensar com eles e diz: olha, certamente o rei, ele se juntou, alugou um exército dos egípcios e dos heteus para vir contra nós. E o que é que eles fazem? Eles correm, aleluias, do arraial. Eles fogem do arraial, os sírios, porque grande barulho de grande exército vinha em direção a eles. Mas havia apenas 4 leprosos que estavam indo em direção a eles. Ou seja, Deus usando o natural para fazer o sobrenatural acontecer. Pelos olhos natural nós vemos 4 homens indo em direção aos sírios, mas no espiritual, aleluia, ia um grande exército para confrontar eles. Mas eles, temendo, eles fogem, cada um para salvar a sua vida, não levando a comida, não levando o ouro nem a prata que estava com eles, e até mesmo a roupa que eles tinham, eles deixaram no arraial. Louvado seja Deus. E de repente aqueles 4 leprosos vão, e chegando no arraial, eles não encontram nem homem, nem voz de homem. Aleluias. E eles vão, entram numa tenda, e ali a palavra de Deus nos diz que eles comem. Aleluias. E eles bebem, porque eles estavam famintos. Aleluias. E agora eles estão de posse de uma provisão. Eles comem, eles bebem e eles vestem roupas novas, porque ali os sírios haviam deixado, porque correram com medo do exército que ia contra eles. Aleluias. 4 leprosos. Glória a Deus. Aleluia. Mas havia providência de Deus. Deus confundiu os sírios, aleluias, para trazer a providência para Samaria, para o seu povo. E ali eles começam a comer e a beber e a pegar prata e ouro. E de repente eles pegam e eles vão e escondem algumas riquezas que eles tinham pegado dos sírios. Mas de repente eles não têm só para eles esse sentimento. Eles viam que alguém mais do que eles necessitava de providência, necessitava de alimento. E de repente eles vão e dizem: olha, não fizemos bem esse dia, é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Ou seja, eles pensaram com eles: se nós esperar amanhecer, possa ser que os sírios venham para o arraial. Então vamos anunciar ao rei que, olha, fomos até a tenda dos sírios, mas não encontramos homem nem voz de homem, mas lá há abundância de alimento. Aleluia. Lá há abundância de alimento, há comida suficiente para saciar a fome do povo.
Aleluias. E eles vão até a cidade, batem no portão e avisa ao porteiro. E o porteiro vai até o rei e dá-se a anunciar o que eles viram no acampamento dos sírios. E aqui começa, mais uma vez, a mão de Deus operando na vida do seu povo. Aleluias. E ele vai e fala para o rei. Aleluias. E o rei se levanta de noite mesmo e diz ao seu servo: agora vos farei saber que é que os sírios nos fez. Bem sabem ele que infamados estamos pelo que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Ou seja, o rei pensou que era uma cilada. Que era uma cilada que os sírios tinham preparado, porque os leprosos disseram que não via ninguém lá. Ou seja, o rei ficou com medo, mas, aleluias, era a providência de Deus. Aleluia. Ele pensou que eles estavam escondidos em algum lugar, e quando eles fossem para o arraial lá, a cidade iria estar desprotegida. Aleluia, sem ninguém. Mas ele diz: então um dos seus servos respondeu e disse: Tome-se, pois 5 dos cavalos do resto que ficou até dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos-los e vejamos. Então eles pegam alguns homens e enviam lá para saber se era verdade o que os leprosos tinham falado. Então eles vão, pega cavalo e vai lá e disse: fora após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de veste e de aviamento, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros, anunciaram ao rei. Então saiu o povo e foi até o arraial. E o que é que eles fizeram? Saquearam o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha e um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Aleluias. Então o profeta, ele profetizou que haveria, aleluias, multiplicação. E assim eles foram lá no arraial e multiplicação eles encontraram. Aleluias. Mas vamos ver o que aconteceu com aquele que duvidou que haveria providência de Deus, como o profeta falara. E puseram o rei à porta, o capitão, foi esse que duvidou. Então veja, em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta e ele morreu. Aleluias. Como falara ao homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Aleluia. Glória a Deus. Então o profeta profetizou que haveria multiplicação, haveria abundância ali para o povo de Deus. E ali aquele capitão duvidou e disse: será que pode acontecer isso? E o profeta disse: com teus olhos tu vai ver, mas tu não vai comer. Então ele viram o povo todo indo e alguns voltando com providência, mas ele não pôde sair nem da cidade, porque ele foi atropelado pela multidão que corria para o arraial dos sírios em busca do mantimentos que lá havia e do que os sírios haviam deixado. Então nós vemos, irmão, que a palavra de Deus ela é fiel, viva e eficaz para cumprir aquilo que Deus
tem falado através da boca dos homens que Ele usa aqui na terra para falar a palavra dEle, e a palavra dEle se cumpre, porque ela é fiel. Ainda que o homem seja infiel, porém Deus não pode ser, aleluia, tentador de si mesmo. Ele permanece fiel e fiel para todo sempre. Aleluias. Glória a Deus. Então nós vemos que Deus usa o natural para atrair o sobrenatural. 4 leprosos, irmão, marchando, andando, e um grande exército confundir, aleluias, eles com um grande exército. E veja o que Deus faz, aleluias, e aleluias, Deus cumpriu a sua palavra, e assim Ele vai cumprir na sua vida e na minha vida. Então somente temos que acreditar que o que o Senhor prometeu, Ele é capaz e poderoso de fazer na sua vida e na minha vida. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe esse ministério, o pastor Manuel, a missionária, e cada irmão que veio aqui e ouviu essa palavra, que não importa a situação que você esteja passando, mas se Deus falou, está falado. Se vai ter providência, vai ter providência. Se vai ter multiplicação, vai ter multiplicação. Aleluias, porque assim disse o Senhor para você essa noite. Amém? Então vamos ficar de pé, vou orar. Aleluias, para que Deus possa colocar essa palavra em nossos corações. Como o salmista Davi disse: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Porque aquele que duvida, ele comete um grande pecado contra Deus. E duvidar da palavra de Deus é cometer um grave erro. Aleluia. Isso aqui jamais nós viemos fazer isso, mas sim acreditar, aleluia, fielmente. Porque o Senhor não demora a cumprir. Ele chega no tempo certo, porque Ele conhece. Aleluia. Eu creio. Amém. Glória a Jesus. Igreja, com a permissão do pastor e do irmão que está à frente, eu queria perguntar uma coisa para a nave da igreja. Porque nem a palavra do Senhor foi falada aqui, né? É melhor pedir a Deus ou aos vizinhos? Não parece falar para mim. Pensa direitinho nisso aí. Como o irmão falou aqui, matutino pela manhã é uma bênção. Desde de 2003, de 2002 para 2003, que eu vivo nessa doutrina. Eu não me arrependo, porque tudo que você quer consegue através de joelho. E tudo que você quer fazer, peça ao Senhor. Não peça ao vizinho e a vizinha, não. Fale com Deus, que nem o irmão falou da surpresa que Deus preparou para ele, que Deus deu a ele o que é dele. Aleluia! Eu dizia, meu Deus, eu queria um carro para me fazer a obra, para me trabalhar para o Senhor quando eu chegar. E Jesus me deu uma van. É para a obra de Deus. Se você pedir com fé, Jesus lhe dá. Se você pedir com amor, Deus lhe dá. Agora, se eu pedir para a irmã, coitada, não tem nenhum prato de feijão para comer hoje. Mas eu digo a você, peça ao Senhor, porque Ele vai te dar. A Jesus Ele lhe dá. Agora, se eu pedir a nave da igreja, eu não vou ganhar nada, a não ser apontada. Como é apontada? É você falar, alguém chega e fala mal de você. Amém? Eu vou combinar com o pastor aqui. Eu vou como é que você diz que fala? Até pensar, porque minha língua não dá, mas os irmãos entenderam? O pastor vai dizer aqui essa palavra. Antecipar. Diga amém. Amém. Se vocês quiserem ir para uma vigília no dia 15, dia 15 de junho, né? A gente está no meio de junho já, né? No dia 15 de junho, eu estava ali atrás e meditando. Vem cá, pastor Manuel, por favor. Ele vai ser o meu pregador no dia 15 da inauguração da igreja lá em Bahia.
Vou levar esse homem, vou fazer questão de levar ele à igreja. Quem quer, irmão pastor? Então eu vou trazer o ônibus e a gente vai junto. De glória. Não esquente por comida. Comida depois que comer a palavra. Diga assim, irmão, depois da palavra tem uma sopinha para nós comer. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E aí, hora de dormir, tá bom? Porque não é fácil trabalhar no meio do mundo. Meu Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Mas Eliseu também estava caminhando no meio do mundo, mas de repente Deus prepara alguém que diz: eis aí o homem de Deus, vamos preparar um lugar para ele, porque toda vez que ele passa aqui sabemos que ele é homem de Deus. E Deus faz o que? Aleluia, prepara um cantinho, prepara uma cama, prepara um cântaro com água, aleluia, e acomoda o servo dele, porque é assim o Deus que nós cremos, aleluia, é assim que ele faz, é assim que ele opera, aleluias. E quando ele quer providenciar, até o vizinho tem que abençoar a tua vida. Assim como aquela mulher: olha, o que é que tu tem? O que é que tu tem em casa? Eu não tenho nada, apenas uma botija de azeite e um pouco de farinha. Aleluia. Se ele faz o que? Olha, vai lá, aleluia, pede alguém emprestado, aleluia, e derrama o azeite. Pede o suficiente, aleluia, e vai, aleluia, e ele pega o vaso de Deus e começa a derramar o azeite. Aleluia. Enquanto havia vazia, o azeite estava derramando, aleluia, enchendo cada, aleluia, vazia. Quando faltou vazia, o azeite parou, mas ali estava a abundância, estava a providência de Deus para viver, pagar as dívidas e sobreviver do que sobrava, aleluia. Então esse é o Deus, é o mesmo Deus que nós cremos hoje, aleluia. Então vamos orar a esse Deus para que Ele possa fazer, aleluia, muito mais do que Ele já faz na nossa vida. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Nessa noite estamos gratos a Ti pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor há de fazer, Senhor, pela nossa vida, Pai. Então somente, Senhor, nos faça viver, ó Senhor, direcionado na Tua vontade, não na nossa, mas na Tua, Senhor. Assim como Cristo Jesus orou: Pai, seja feita a Sua vontade na minha vida, na vida da Tua igreja, Senhor, na vida do Teu povo, ó Pai. Não nos deixe andar, Senhor, nos nossos desejos, Senhor, porque Tu conheces o nosso coração. Tu sabe que nós pode, Senhor, deslizar, Senhor. Mas, ó Pai, se nós andarmos na Tua vontade, na Tua, Senhor, aleluia, direção, jamais vamos desviar, Senhor. Meu Deus, toma cada um nas Tuas mãos. Fortalece, Senhor, na rocha que é Cristo. Senhor, meu Deus, derrama da unção e do azeite, Pai, porque eu também, Senhor, sou do tempo, ó Pai, em que, Senhor, aleluias, Pai, Deus, louvores eram entoados e o Senhor descia, as lágrimas rolavam, Senhor, dos olhos, Pai, os corações se quebrantavam, Senhor. Deus, faça outra vez acontecer, Senhor, no dia de hoje, Pai. Quebranta-nos na Tua presença e seremos quebrantados, Pai. Deus, renova e seremos renovados. Restitui, Senhor, aquilo que o inimigo tem tomado, que o inimigo tem tirado, Senhor, do Teu povo, Pai. Senhor, e multiplica, assim como fizeste na vida dos israelitas em Samaria, Senhor. Deus, porque Tu és Deus de providência, Pai. Nos faça passar pelo processo, Senhor, aleluias, meu Deus, firme, sem duvidar da Sua promessa, da Sua palavra, Senhor. Meu Deus, dá-nos um coração puro e reto e sincero diante de Ti, Senhor, para que possamos confiar até o fim, Senhor, porque Deus, nós sabemos que a vitória é lá no final, Senhor, onde o Senhor irá colocar a coroa na cabeça de cada um que vencer, porque assim diz Tua palavra: o que vencer, dar-te-ei a coroa de vida.
vida, aleluia. E essa é a nossa esperança, Senhor, aleluia, aquele grande dia em que o Senhor virá nas nuvens com os anjos, aleluia, e ressuscitará os mortos primeiro, depois aqueles que permanecer vivos seremos arrebatados, Pai. Senhor, ora vem, Senhor Jesus, essa é a nossa esperança, Pai. Deus, e permanece, aleluia, firme em nós essa esperança, Senhor. Deus, não deixe que nenhum desanime da caminhada, Pai, porque sabemos que os dias são maus, mas o Senhor disse que estaria conosco até a consumação do século. Não nos desampararia, mas o Consolador estaria ao nosso lado para consolar, para fortalecer e para dar direcionamento. Pai, assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: graças a Deus pela oportunidade. Glória. Quem recebeu? Amém, glória a Deus, irmãos. Eu só quero dar outro aviso, tá certo, irmãos? O pastor Pedro, tá certo? Ele vai estar na última sexta-feira aqui ou antes, amém? Ele já está ansioso para vir para cá, irmão. Pastor, se for para aí, eu acho que eu quero passar uns 15 dias. Aí ele disse: pastor, avisa o povo aí que eu estou orando em nome de Jesus, irmãos. E também na próxima semana, eu conversando com ele, a gente conversando, né? Ele disse: pastor, se o senhor puder, tá? Se o senhor puder, para que as pessoas, na próxima semana, se você, irmão, toma remédio, pastor, toma um remédio, você vai trazer o teu remédio para a igreja, amém? Remédio controlado. Por quê? Irmão, nós vamos apresentar esse remédio a Deus. Nós vamos apresentar ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que aonde José colocava a mão, Deus o quê? Abençoava. Não é verdade? Sim ou não? Então, eu conversando com ele, disse: pastor, faça isso aí na igreja, né? Porque eu estava comentando a ele acerca do irmão Arlindo, né? Que ele não quer tomar os remédios. Ele disse: faça esse propósito aí com os irmãos, né? Então já vou fazer para sexta-feira que vem, amém, irmãos? Você que toma qualquer tipo de remédio, traga. Você não vai parar de tomar, né? Eu não sou doido mandar você parar de tomar, porque quem deve mandar você parar de tomar, quem é? O médico. É ou não é? Sim ou não? É o médico, irmão, né? Com certeza eu sei, mas o médico é que vai dizer que você deve parar ou não, amém?